Eu vou te ensinar a ser rico. Ben Zruel. Como é a sua relação com o dinheiro? Ao longo da vida, observamos que assim como existe quem ganha muito dinheiro e consegue fazer muitas coisas com ele, também há quem ganhe muito dinheiro e esteja sempre endividado. Mas por quê? A vida financeira é um espelho da pessoa que somos. E se você se preocupa com suas finanças e deseja mudar seu traquejo com o dinheiro, Ben Zruel tem as lições perfeitas para você. O dinheiro sempre acompanha o tamanho da sua mente. O que você faz hoje para ser ou tornar-se rico? É bem verdade que quando o assunto envolve dinheiro, parece também envolver mistérios, já que todos parecem querer alcançar um mesmo patamar, mas poucos realmente conseguem. E a pergunta que nos resta fazer é: como essas pessoas chegam lá? Afinal, dentro de um mesmo país, vivemos sob o mesmo governo e ouvindo quase sempre os mesmos conselhos dos pais para estudar mais e trabalhar duro, a fim de alcançar a independência financeira. Talvez na época deles isso fosse realmente um diferencial, mas atualmente o cenário é diferente. Observe. Quantas pessoas ao seu redor passaram a vida se dedicando ao estudo e ao trabalho e nunca conseguiram sair do lugar? A verdade é que o mundo atual exige mais que um currículo extenso de estudos para levar alguém ao sucesso. Ele requer a mentalidade certa. Por isso, modificar a sua programação mental é indispensável. A programação mental é a soma de todos os conceitos, ideias, crenças e conhecimentos que estão instalados em nossa mente consciente e subconsciente. Tudo que está ao nosso redor desde que nascemos. Nosso país, o bairro, a escola, amigos, professores, são nossas fontes de influência. Por isso, é preciso que você pense que tipo de influência sobre dinheiro você recebeu durante sua vida. Dinheiro era motivo de discussões ou de felicidade? Questões como essas podem esclarecer como o dinheiro se encaixa na sua vida e se você quer mudar sua relação com ele, é preciso vasculhar como você o enxerga hoje. Ou você toma uma atitude ou a vida toma uma atitude por você. Você já escutou histórias de pessoas que passaram a vida inteira lidando com pouco dinheiro e de repente ganharam na loteria ou receberam uma grande herança? Nesses casos, são grandes as chances de que essas pessoas tenham perdido suas riquezas em pouco tempo. E quanto às pessoas ricas, quando perdem toda a sua fortuna? Bem, provavelmente elas conseguirão voltar à sua riqueza em alguns anos. Parece injusto? Pois saiba que, na verdade, isso diz respeito à mentalidade. Entenda, quando simplificamos as classes sociais em três, pobres, classe média, ricos, podemos perceber que não é exatamente o valor que cada classe ganha que os coloca nesses lugares, e sim a forma como planejam e lidam com o dinheiro. O indivíduo pobre precisa fazer um planejamento diário, com foco na sobrevivência. O indivíduo de classe média precisa fazer um planejamento mensal, com foco no salário que recebe ao fim do mês, já que seus gastos se equivalem ao que ganha. E o indivíduo rico tem um planejamento com uma visão anual. Então você pode perguntar: quanto devo ganhar para ser considerado rico? Mas não se trata de números. Se seu salário é R$20 mil mensais e você tem o mesmo número em gastos no mesmo período, sua mentalidade ainda é de classe média. Indivíduos de classe média buscam por conforto e status. Ricos buscam por liberdade, que traz de brinde o conforto. A mentalidade para ser considerado rico é planejar sua vida, para que você não dependa da totalidade do seu salário para cobrir as despesas. Não importa o valor que receba, um rico sempre gasta menos do que ganha. Você precisa saber o que está acontecendo. Um grande problema na hora de mudar a mentalidade de classe média para a mentalidade de rico é conseguir poupar dinheiro. E o grande empecilho nesse passo é não ter a consciência de quanto você gasta no mês. Você sabia que as pessoas gastam de 30% a 300% a mais do que acham que gastam? Isso acontece porque a maioria de nós não tem o hábito de controlar todos os gastos durante o mês. Que devemos gastar menos do que ganhamos, já sabemos, mas para conseguir fazer isso, é preciso colocar cada pequena coisa, inclusive aquele pequeno bombom de R$1, na ponta do lápis. Um registro diário e instantâneo de ganhos e gastos é imprescindível para começar a ter total controle da sua vida financeira e fugir das armadilhas de aumentar os gastos à medida que aumenta os ganhos. Se você consegue gastar menos do que ganha, o próximo passo é investir dinheiro. Mas se você ainda não chegou nesse patamar e gasta a mesma quantia que recebe ou mais, você precisa cortar seus gastos e pensar na possibilidade de mudar o padrão de vida. É comum que algumas pessoas se mantenham em um padrão de vida que já não lhes cabe mais no bolso, porque descer um degrau é desconfortável e doloroso.
Mas, seguindo os passos da mentalidade de rico, rapidamente é possível voltar ao padrão anterior, com um grande diferencial, desta vez sem dores de cabeça e insônias por causa das dívidas. As regras que ninguém lhe contou sobre dinheiro. Se seu problema para começar de vez é a dificuldade de quitar as dívidas, existem 4 regras essenciais para se livrar delas da melhor maneira possível. Nunca peça orientação para os funcionários do banco. Não é sempre que uma pessoa endividada tem as noções sobre como as burocracias funcionam. Na verdade, a maioria das pessoas não tem. E por esse motivo, a primeira ideia que se tem para resolver uma dívida em um banco é recorrer justamente a ele. Mas isso pode ser um verdadeiro tiro no pé. Afinal, os funcionários do banco têm metas a atingir e precisam vender mais crédito para isso. Parta para o tudo ou nada. Ou você paga sua dívida por completo ou não paga um centavo sequer. Por exemplo, se sua dívida no cartão superar o valor que você pode pagar, opte por pagar a totalidade da fatura ou não pagar nada. Parece radical, mas existe um motivo. Ao optar por pagar o mínimo, muitas vezes você só está jogando o dinheiro fora. Por exemplo, se sua dívida no cartão for de R$5.000 e você optar por pagar o mínimo de R$750, equivalentes a 15% do valor total, no mês seguinte o banco cobrará de 11% a 15% de juros e encargos, ou seja, sua dívida permanece a mesma, de R$5.000, e você ainda perdeu R$750. Embora seja comum sentir medo de optar por não pagar nada depois de um tempo recusando-se a pagar valores abusivos, os bancos abrirão para negociação. E agora seu plano é quitar todas as suas dívidas em 12 meses. Uma dica é organizar uma poupança de libertação de dívidas, na qual você deve guardar 10% do valor total da dívida por mês. Então, se a dívida era de R$5.000, você deve guardar R$500 por mês e assim se livrar das dores de cabeça. Um único empréstimo ficará sempre em apenas um único empréstimo. Se você fez um empréstimo e tem condições de pagá-lo, nunca faça um novo empréstimo para pagar o primeiro. Você deve ser honesto consigo mesmo, arcar com as consequências e começar a poupar para quitar o empréstimo de uma única vez. Assim, sem que haja renegociações que só multiplicam sua dívida, você vai manter o valor inicial emprestado e ser capaz de quitar a dívida dentro de 12 meses. Tenha controle emocional. Não seja tão duro consigo. Estar endividado não é fácil, muito menos louvável, mas você não se encontra nessa situação porque quis, mas porque tomou decisões erradas. E nunca é tarde para mudar o jogo. Mantenha a mente aberta para abrir mão do que for necessário e tenha uma visão de que é possível mudar. É muito importante que a sua mentalidade seja correta para que, com as dicas certas, você possa mudar seu caminho. Conquistar a liberdade financeira. O primeiro dia de liberdade financeira é o dia em que se consegue poupar dinheiro. Planejar o futuro pode estar fora dos nossos instintos, mas é uma atividade que define nosso crescimento pessoal. Por isso, é importante fugir de armadilhas como o cartão de crédito. O cartão de crédito parece ser imprescindível nos dias de hoje, mas a verdade é que se você não é uma pessoa extremamente metódica e controlada, rapidamente o cartão pode se tornar o vilão da sua vida. As facilidades para adquiri-lo são inúmeras, mas os juros que o acompanham quando não conseguimos pagá-lo também são enormes. Por isso, existem algumas dicas na hora de fazer uso de cartão de crédito. Tenha somente um cartão de crédito. Ter vários pode ajudar você a perder o controle das suas finanças. Tenha um cartão de crédito com um limite baixo, de preferência bem abaixo dos seus ganhos mensais. Não permita que o banco aumente seu limite. Use a opção de débito automático para pagar sua fatura. De modo algum, deixe de pagar sua fatura, ainda que para isso você precise usar o cheque especial. Qualquer dívida, inclusive a do cheque especial, é mais barata que a dívida do cartão. Não use o cartão de crédito para compras mensais, como a de supermercado, por exemplo. Depois de fazer as pazes com o vilão, você deve focar no que vai lhe trazer a verdadeira liberdade: poupar dinheiro. Você deve programar mensalmente uma quantia para investir, de preferência no mesmo dia em que recebe o dinheiro. Essa atitude, em poucos meses, vai lhe trazer muito orgulho e a segurança de que está no caminho certo. Lembre-se, a liberdade financeira é estabelecida quando sua renda passiva, como juros em aplicações financeiras, renda de imóveis, royalties de MMN, é maior que os gastos com seu padrão de vida. Insta Insights. O dinheiro não compra a felicidade. Muitas pessoas são ricas e infelizes. Contudo, a infelicidade não veio do dinheiro. O problema é que, mesmo com o dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito que lhes traga felicidade. Temos duas forças que nos movem a vida toda: a inspiração e o desespero.
Quem quer arruma soluções, quem não quer arruma desculpas. A programação mental, a sua mentalidade, é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. O dinheiro sempre acompanhará o tamanho da sua mente. Todo o progresso na vida da classe média está baseado na entrada mensal de dinheiro para manter e pagar todos os seus bens de consumo. Não importa o quanto ganha por mês, o rico sempre gasta menos do que ganha. O maior desperdício que o ser humano pode cometer é de tempo. Tempo não é apenas dinheiro. Tempo é vida. Neste livro você aprendeu que nossa vida é feita de escolhas. Algumas são mais conscientes e outras menos, mas sempre podemos fazer algo para mudar a situação em que nos encontramos no momento. Dinheiro não precisa ser um assunto que envolva mistérios e dê medo. Ele pode ser um grande aliado se você se permitir aprender a maneira correta de lidar com ele. Seguindo as valiosas dicas de Ben Zruel, é possível sair das dívidas em 12 meses e começar a dar os primeiros passos rumo à liberdade financeira. Gostou e quer aprender